Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, hoje a gente vai começar mais um conteúdo que está aqui em teoria da pena, dosimetria da pena privativa de liberdade. Só para a gente lembrar, semana passada, semana retrasada na realidade, né? A gente viu muito conteúdo legal aqui falando sobre reclusão e detenção, falando quando inicia o regime, se o regime vai iniciar em reclusão ou detenção vai depender do crime, óbvio, mas se o regime vai começar em fechado, semiaberto ou aberto, e daí a gente viu que existem algumas especificidades para poder iniciar regime fechado, aberto ou semiaberto. Deixa eu só dar uma pausa aqui, só um minuto. Pronto, voltei. Então, para a gente poder determinar se o regime vai começar fechado, aberto ou semiaberto, vai depender se vai ser pena de reclusão ou pena de detenção, tá bom? E vocês lembram, né? Para começar com regime de reclusão fechado, a pena tem que ser maior que 8 anos. Enfim, vocês já lembram disso daí, eu não vou entrar em muitos detalhes, não, para a gente não perder muito tempo hoje. Tá? A gente ainda fala um pouco sobre remissão e detração, terminamos aqui o conteúdo e vou começar agora com vocês realmente a dosimetria da pena privativa de liberdade, tá bom? Lembrando que o nosso sistema penal, ele adota o critério trifásico. E o que é o critério trifásico? Ele foi elaborado por Nelson Hungria e ele divide a fixação da pena a partir de 3 fases. Por isso que é trifásico, né? A primeira fase é das circunstâncias judiciais que serão analisadas, está lá no artigo 59. Depois, nós iremos para a segunda fase, que são as atenuantes e agravantes genéricas, tá bom? E depois, a terceira fase são as minorantes e majorantes. E aí vai estar descrita nos parágrafos do tipo penal. No artigo 68, diz assim, ó, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Classificando, não, categorizando mais uma vez o critério trifásico da nossa dosimetria da pena privativa de liberdade. Beleza? Aqui para mim está um pouquinho apagado, mas para vocês eu estou vendo que está bom, né? Para vocês enxergarem. Então, a aplicação da pena, da dosimetria da pena do critério trifásico, bem especificado aqui, ó. Primeira fase é justamente as circunstâncias judiciais, tá bom? Que é justamente a fixação da pena base. Depois, na segunda fase, nós iremos para as atenuantes e as agravantes. E na terceira fase, sim, as causas de diminuição e aumento de pena. Ok? Lembrando que na primeira e na segunda fase, vocês vão observar isso aqui, ó, o juiz ele não pode ficar nem a menos do mínimo legal, nem acima do máximo legal. Vocês vão observar que todo crime, a penalidade dele sempre vai ter discriminando lá. Vamos supor, reclusão de, sei lá, tantos anos até 30 anos, vamos supor. Sempre tem o mínimo e o máximo legal, que é a margem em que o juiz ele tem que se orientar nessa classificação, nessa determinação da pena, tá bom? Lembrando, isso é na primeira e na segunda fase. Na terceira fase, que já são as causas de aumento e diminuição, são as chamadas também minorantes e majorantes, o juiz ele pode sim chegar a menos que o mínimo legal e além do máximo legal. Depois que ele determinar isso aqui, ele vai analisar o regime inicial. O que é que diz lá? É detenção, é reclusão, quanto tempo ficou a pena? Ficou menos de 8 anos, ficou mais de 8 anos, será que ele tem reincidência? Todos esses detalhes é que vão determinar o regime inicial, bom, do cumprimento de pena. Depois, ele vai fazer uma análise sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa.
A gente sabe que vocês vão ver na realidade que existem uns critérios para poder saber se vai poder substituir ou não essa pena. Se ela atender os critérios, aí sim ela vai poder substituir. Porém, se não atender os critérios, então ele vai realmente continuar no regime de pena privativa de liberdade. Por último, não sendo cabível a substituição, vai haver uma análise sobre a concessão ou não da suspensão condicional da pena. Vamos ter esse assunto mais para frente, isso aqui eu estou dando só uma geral para a gente entender como é que funciona mesmo a aplicação da pena. Vamos lá. Primeira fase da dosimetria mesmo, agora valendo. Inicialmente, deve-se observar se o crime é simples ou qualificado. E o que é o crime simples e o que é o crime qualificado? Como é que a gente consegue identificar isso? Eu tenho certeza que a professora já deve ter explicado para vocês isso em aula, mas a gente está só fazendo uma revisão, lembra? Crime simples, ele está sempre no CAPT, tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo do artigo 133, abandono de incapaz. O CAPT diz o quê? Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, então, pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Veja que a pena é bem clara. O regime de detenção ele pode ser o quê? Aberto, semiaberto ou fechado. Tá bom? 6 meses a 3 anos. Esse é o chamado crime simples. Ele cabe exatamente no caput do artigo. Porém, a gente sabe que existem as qualificadoras. As qualificadoras estão aonde? Estão nos parágrafos. Por exemplo, aqui, ó, parágrafo 1º. Se o abandono resulta... Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, aí a reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Veja que a pena já muda, tá bom? E o tempo de cumprimento de pena também muda. Aqui, inicialmente, seria de 6 meses a 3 anos. Aqui já vai, ó, de 1 a 5 anos. Veja que já tem esse aumento. Isso aqui a gente chama de qualificadora, tá bom? São as qualificadoras, estão nos parágrafos do artigo. E daí, para vocês entenderem bem, vamos supor que houve um abandono de incapaz, tá? E resultou uma lesão corporal de natureza leve. Resultou uma lesão corporal de natureza leve. A gente vai encaixar ela aqui no parágrafo 1º, como qualificadora? Não. Por quê? É muito claro. Lesão corporal de natureza grave. Beleza? Então, se resultou uma lesão corporal de natureza leve, ele vai estar dentro do caput, é simples, inicialmente vai ser simples, um crime simples, porém, lembrando que a gente ainda nem começou mesmo as fases da dosimetria, então pode sim essa lesão que aconteceu entrar na primeira, na segunda ou na terceira fase, vai depender de como ela foi causada, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Entendimento pacífico, que sempre se inicia com a quantidade mínima. Eu trouxe até aqui, ó, o abandono incapaz, no caput, né, no crime simples, é 6 meses a 3 anos. Então, o cálculo ele sempre vai iniciar do mínimo, da quantidade mínima. Da mesma forma, se for também qualificado, de 1 a 5 anos, de 4 a 12 anos, sempre vai iniciar do mínimo legal, tá bom? E aí a gente entra no artigo 59, o famoso artigo 59. Ele diz assim, ó, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Veja aí, gente. Nós estamos falando de 8 circunstâncias judiciais.
Essas circunstâncias judiciais, cuidado para não misturar com essa circunstância do crime, tá? Circunstância do crime é outra situação, tá aqui dentro das circunstâncias judiciais. Essas 8 circunstâncias judiciais, elas tanto podem ser caso para aumentar a pena, como pode ser caso também para diminuir a pena, tá bom? Vai depender de como elas se comportam, vai depender de qual é a circunstância realmente judicial do acusado, do réu. Do acusado não, né? Que aí nesse caso ele já está sendo, a pena já está sendo imposta, então ele já é realmente o culpado. Vamos lá. Essa culpabilidade aqui, nós não podemos confundir ela com a culpabilidade que classifica o que é um crime. Lembra que a gente falou que é crime? Crime é todo fato típico, culpável e ilícito. Então, essa culpabilidade não é a culpabilidade lá que a gente viu, não. Que a gente já estudou em dosimetria, em teoria do crime. A culpabilidade, teoria do crime, é se o agente, ele é, em outras palavras, punível ou não. Tá bom? E aí a gente viu que tem casos que são chamados dirimentes, né? Que são casos de diminuição, ou, desculpa, casos de não culpabilidade. Seria para menores, pessoas que estão totalmente embriagadas, ou aquelas que estão semi-embriagadas, eles também são semi-imputáveis. Enfim, vocês lembram desse detalhe? Qualquer dúvida, já tem um vídeo aí postado para vocês, é só vocês assistirem lá novamente para ter essas dúvidas, tá? Vamos ver aqui. Então, a culpabilidade aqui é o quê? A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade. É como o juiz de censura que recai sobre o responsável por um crime ou contravenção penal. Ou seja, olhando aquele crime, como ele aconteceu e etc. Qual é a reprovabilidade social que aquilo tem? Qual é a reprovabilidade que aquilo causa nas pessoas, sabe? Essa é a culpabilidade que se fala aqui. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que cometeu um crime, vamos supor, de roubo, e ela, sei lá, pegou uma arma normal, né, tem uma violência, uma grave ameaça, ela pegou uma arma e cometeu um crime de roubo. Mas ela não cometeu nenhum ato de violência contra a pessoa que estava sendo, contra a vítima. Ela foi lá, apontou a arma, avisou que era um roubo, pegou a bolsa dela, sei lá, o celular e foi embora correndo. Obviamente está errado, é um roubo, é um crime, isso óbvio. Porém, vamos comparar com outro bandido que, vamos supor que ele pegue uma senhora de idade, sei lá, uns 70, 80 anos de idade, já não tem nem como se defender mais, né, uma senhora já. E aí ele pega essa arma e começa a bater nela para machucar mesmo e tal. E para cometer um roubo também. Houve violência, grave ameaça e a subtração do bem imóvel. Só que você vê que, no primeiro caso, a culpabilidade vai ser menor. Não é que ela vai diminuir a pena, não. Mas a culpabilidade vai ser menor, porque há um juízo de reprovabilidade menor do que o outro que foi lá, agrediu a senhora, machucou e etc. Quanto aos antecedentes. Essa questão de antecedentes é até um pouco polêmica, porque por um tempo ela foi desconsiderada, porque vocês sabem que no Brasil não existe pena perpétua. Então, existe ainda essa discussão. Agora está um pouco mais pacífico o entendimento, que os maus antecedentes voltaram, tá? Estão contando agora, mas houve contabilizados, porque entendia-se como se a pessoa tivesse uma pena perpétua. Enfim, eu acho que Barroca deve ter dito para vocês muito melhor do que eu, né? Ela sabe explicar isso muito bem. Então, os maus antecedentes aqui, a gente não vai confundir ele com reincidência. Lembra? Reincidência é quando você comete um novo crime, depois de trânsito em julgado de crime anterior, e até 5 anos depois do cumprimento de pena. Se você comete um novo crime, pronto, vamos supor, saiu hoje a sua sentença, né? E você vai cumprir, sei lá, 2 anos de cumprimento de pena, tá bom? E você comete um crime dentro desses 2 anos, ou até 5 anos após esses 2 anos, ou seja, de hoje até 7 anos, se você comete algum outro crime, vai ser considerado reincidente. Porém, se passaram 5 anos depois da extinção da pena,
o que vai ficar lá, o seu registro, é um registro de maus antecedentes. Você não é mais um réu primário. Entendeu? Então, essa os maus antecedentes que conta aqui. Também tem a conduta social. O que é a conduta social? É o estilo de vida do réu. Até aqui, é o estilo de vida do réu. Como é que ele se comporta na sociedade? Será que ele trabalha? Será que não? Será que ele é, talvez, a gente sabe que o nosso Código Penal ele foi escrito na década de 40, então é um Código Penal muito preconceituoso também, isso é óbvio, isso é claro, você já tem noção disso. Mas aí, o estilo de vida, a conduta social é o seguinte, como ele se comporta perante a sociedade? Será que ele tem um trabalho? Será que ele não trabalha? Será que ele é boêmio? Será que ele gosta de usar entorpecentes, alguma coisa errada? Será que não? Será que ele frequenta alguma igreja ou não? Tudo isso conta nessa questão da conduta social, é o comportamento dele diante do trabalho, dos círculos de amizade, da vizinhança, de sua família, perante a sociedade como um todo. A personalidade do agente. A personalidade do agente é um pouco mais intrínseco ao psique, ao psicológico do agente. Obviamente, aqui a gente sabe que não é fácil de se identificar essa circunstância judicial, porque aí vai precisar realmente de um profissional, vai precisar de algo mais especializado. Mas é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos morais e psicológicos, entendeu? Para entender se ele tem esse caráter voltado à prática de infrações penais. É complicado, não é fácil de simplesmente olhar e dizer assim, fulano, sim, ele tem um perfil psicológico muito voltado ao crime. Obviamente, a gente precisa entender que tem que ter um profissional que dê esse parecer, que dê esse laudo. Os motivos, nós vamos entender que os motivos é justamente o que leva a pessoa a cometer aquele crime, o que causou a motivação dela cometer aquele crime. Lembrando que muitos dos motivos, eles estão também... A gente vai ver que muito disso aqui já está lá dentro, principalmente na segunda fase, né, que é a fase dos atenuantes e dos agravantes genéricos. A gente vai entender que os motivos eles são muito voltados também para classificar um crime. Se ele vai ser classificado, se ele vai ser qualificado ou se ele vai ser crime do caput, né, o crime simples. Então, os motivos é justamente isso. O que foi que levou a pessoa a praticar o crime ou a contravenção penal? Lembrando que, se ele está sendo utilizado, os motivos estão sendo utilizados na primeira fase da dosimetria, ele não pode ser usado como um agravante genérico. Outro detalhe também, se os motivos estão sendo utilizados, por exemplo, como qualificador de um crime, ele não pode ser utilizado nem na primeira fase, nem na segunda fase da dosimetria. Para quê? Para não cometer o no bis in idem, não repetir a mesma causa para que se agrave mais a pena, sabe? Beleza, eu acho que vocês entenderam isso, né? Vamos para as circunstâncias do crime. Circunstâncias do crime são os dados acidentais secundários relativos à infração penal, que não integram a estrutura do crime. Por exemplo, o exemplo aqui, o modo de execução, os instrumentos empregados na prática do crime, as condições do tempo e local em que aconteceu aquele ilícito penal. Ou seja, as circunstâncias é o que está circundando a prática daquele crime, de modo o que foi que realmente ele se utilizou de material, o que foi que se ele utilizou de equipamentos, de instrumentos para praticar aquele crime, quais foram as condições que ele mesmo talvez tenha criado para que viesse a ocorrer aquele crime, aquela ofensa. As circunstâncias do crime são os que circunda o crime. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai vir para as consequências do crime. As consequências do crime são os efeitos danosos provocados pelo crime. Por exemplo, vamos supor que num crime talvez sei lá, um roubo, onde ele invadiu uma residência, uma invasão de residência para cometer um roubo. E daí ele começa a quebrar a casa, enfim, prejudica a porta, o agente começa a agir com violência lá dentro e quebra talvez artigos
caros, uma TV e etc., né? Vasos caros. Vamos supor que essas consequências do crime, o que foi que ele causou, entre aspas, vamos falar assim, o que foi que ele causou de prejuízo, o que foi que aconteceu de desfavor da vítima, aos familiares ou à coletividade, por causa do cometimento daquele crime. E daí vamos para o mais polêmico de todos, que é o comportamento da vítima. O comportamento da vítima, ela é muito estudado na vitimologia. A vitimologia, gente, me entendam, ela não vem para dizer que a vítima foi a causadora daquele crime, mas a vitimologia existem estudos muito antigos, inclusive, sobre como o comportamento da vítima pode ter, entre aspas, facilitado para aquela prática daquele crime. Lembrando que atualmente considerada uma circunstância judicial neutra, tá bom? Ou então favorável ao réu, mas nunca pode ser para prejudicar o réu, tá bom? Geralmente ela é mais considerada neutra, é mais entendimento pacífico essa neutralidade, porque nós não podemos dizer que a culpa do crime é da vítima. Não, isso daí não tem nem lógica. Tá bom? Explicado aqui um pouco do artigo 59 para vocês. Só queria lembrar que eu não falei, mas está aqui, ó. Cadê? Eita. Aqui. O entendimento pacífico sugestivo é de 1/8 para cada uma delas. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Você vai pegar a pena base, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos supor que a pena base inicial seja uns 6 meses, tá? E daí foi observado, vou pegar aqui minha calculadorinha, 6 meses. E daí foi observado que as circunstâncias judiciais que vão ser acrescidas, vamos supor que seja a conduta social, a personalidade do agente e os motivos, vamos supor. Então, você vai pegar 3/8, no caso, né? 6 dividido por 8, vezes 3, mais 6. Então, no caso, a pena inicial, depois da primeira fase da dosimetria, vamos dizer assim, ficaria 8 meses e 25, 8,25 meses. Daria o quê? Mais ou menos um mês enfim, tem que fazer o cálculo para dias, mas assim, só para vocês entenderem que é 1/8, tá? Vamos lá. Na minha prova, a professora Barroca, ela não cobrou na prova esses detalhes tão minuciosos de dia, de data. E se ela cobrou, não lembro exatamente, mas se ela cobrou, ela deu uma facilidade muito grande para se entender, até porque a gente está estudando direito, não matemática, né? E a gente já correu de exatas para estudar humanas, sociais aplicadas já, porque a gente não tem muito hábito com matemática. Então, mas ela deu uma facilidade muito grande para a gente não errar com relação a isso aqui, tá? Mas isso aqui é para vocês entenderem como faz. Pega o valor da pena base, divide por 8 e multiplica pela quantidade de consequências, de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Lembrando que se tiver uma desfavorável e uma favorável, uma anula a outra, tá bom? Então vamos supor que teve aqui a culpabilidade foi desfavorável, mas vamos supor que a conduta social do agente seja algo muito positivo. Então, a conduta social vai anular a culpabilidade, beleza? Estou dando aqui um exemplo bem raso, mas só para vocês entenderem que não é complicado. Se tiver uma positiva e uma negativa, uma anula a outra. Se tiver mais de uma negativa, aí sim é que você vai dividir por 8 a pena base e multiplicar pela quantidade de negativas que realmente restou. Estou correndo aqui, gente, porque eu sei que vocês já viram isso. Peço até desculpa por esses dias a gente não estava aqui. Como eu falei, eu tive uns problemas, mas enfim. Vamos para a segunda fase da dosimetria. A primeira fase realmente é simples. Parece um bicho de 7 cabeças, mas é muito simples, como vocês viram. A segunda fase da dosimetria, a gente já vem falar sobre os atenuantes e os agravantes. Os atenuantes e os agravantes são circunstâncias legais. Ó, pega essa diferença.
o artigo 59, lá, a primeira fase da dosimetria são as circunstâncias judiciais. E aqui são as circunstâncias legais. E outro detalhe, genéricas. Tá? Por que a gente está falando aqui? Porque a gente vai ver que as agravantes, elas geralmente estão no corpo dos artigos em forma de qualificadoras. Vocês vão entender isso já? Vamos lá. As atenuantes e agravantes são circunstâncias legais genéricas. Só para deixar claro aqui rapidão. Atenuantes é que diminui a pena, tá? Agravantes que aumentam a pena. Não erre por conta de algo tão bobo do português, tá? Então, são circunstâncias legais genéricas não consideradas como qualificadora ou na primeira fase da dosimetria, que, por entendimento, pode ser de 1/6 sobre a pena base para aumento ou diminuição da pena, sem ultrapassar o mínimo e o máximo previsto do tipo penal. Ó, segunda fase da dosimetria, lembra que lá é 1/8, aqui já vai ser 1/6. Bom, é entendimento pacífico, não é obrigatório, os juízes eles podem também determinar a forma como eles vão querer fazer esse cálculo aqui. Isso aqui é sugestivo, eu não lembro agora a súmula, mas existem súmulas que sugerem esse tipo de cálculo, tá bom? Como eu falei, ó, muitas agravantes podem estar também como elementar do tipo, ou qualificando o tipo, ou até mesmo na primeira fase da dosimetria. Lembra que eu falei dos motivos? Quando isso ocorrer, cuidado para não usar duas vezes, para não cometer o bis in idem, tá bom? Trouxe aqui o famoso artigo 121, é o mais usado sempre, né? Eu tento correr dele, mas é o mais prático da gente entender isso aqui. Vamos ver o crime simples, o CAPT, aqui, ó. Matar alguém, ponto. Ok, só que a gente entende que matar alguém não é algo tão simples, não é algo que acontece sem nenhum motivo, sem nenhuma forma. Como foi que matou? Por que matou? Entende? O que foi que causou aquele crime? Será que teve um motivo forte ou será que foi um motivo fraco, foi um motivo fútil? Será que ele usou uma arma de fogo? Será que usou uma faca? Será que usou veneno, explosivo? Como foi que aconteceu aquele crime? Vamos entender aqui, ó. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar o perigo comum. A traição, a emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, aí sim, a pena é reclusão de 12 a 30 anos. Vê que ele traz aqui homicídio qualificado. Todos esses detalhes aqui são qualificadores. Motivo torpe, motivo fútil, emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso, cruel, ou que possa resultar perigo comum, a traição, a emboscada, ou mediante dissimulação outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Quando nós formos olhar daqui a pouco, o artigo que traz as agravantes são exatamente essas. Ou seja, se não estiver sendo utilizado como qualificadora, ele pode ser utilizado na segunda fase da dosimetria. Você pode estar dizendo assim, como isso vai acontecer? Vamos lá. Vamos supor que alguém cometa um crime de homicídio, óbvio, e ela tem um motivo torpe, tá? Talvez tenha sido por alguém tenha prometido algum dinheiro para ela, uma coisa do tipo, ela querendo receber esse dinheiro, ela foi lá e matou essa pessoa. Só que, além dela simplesmente matar essa pessoa, ou seja, tem aqui já uma qualificadora motivo torpe, ela utilizou-se de veneno. Então, aqui, emprego de veneno. E mediante dissimulação. Ou seja, ela fez um fingimento, um teatrinho, algo do tipo, para enganar aquela pessoa, aquela vítima e envenenou ela por um motivo torpe. Veja que aqui eu já falei de 3 qualificadoras, tá? E
tive um professor que ele até brincava, dizendo assim, não existe esse negócio de crime triplamente qualificado, duplamente qualificado, porque o crime ele só precisa de uma qualificadora para ser qualificado. Então, se eu só preciso de uma qualificadora para o crime ser considerado qualificado, então eu só vou usar uma. Vamos supor que motivo torpe, tá bom? Eu falando que o crime é qualificado pelo fato do motivo torpe, ele já está aqui na pena de reclusão, de 12 a 30 anos. Não vai ser mais que isso. O emprego de veneno e a mediante dissimulação a gente já pode usar ela onde? Na segunda fase da dosimetria. Beleza? Vamos lá. O artigo 61 ele diz, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não resultem ou qualificam o crime. Ou seja, se não constituir já o crime, ou se não qualificar o crime, aí veja que está aqui, ó, motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, a traição, a emboscada mediante dissimulação, outro recurso que dificultou, tornou impossível a defesa do ofendido. Veja que é praticamente as mesmas qualificadoras lá do artigo 121. Obviamente, existem outras, e obviamente não é todos os artigos do Código Penal lá, da parte especial do Código Penal, que vão trazer eles como qualificadores. Então, não havendo essa qualificação, obviamente ele já vai ser contado aqui como circunstância agravante. Mas um detalhe está aqui, ó. Primeiramente, a gente tem que observar a reincidência. A reincidência e depois esses outros detalhes aqui. Reincidência, eu tenho certeza que a professora já falou isso com vocês, mas a gente vai relembrar aqui, tá, o que é reincidência. E também tem as agravantes no concurso de pessoas, mas vamos lá para a reincidência. O que é reincidência, pessoal? Eu já falei também bem rapidinho no início da aula, né? Sou professor, bem. Verifica-se reincidência quando a gente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, veja aqui, ó. Primeiro ele cometeu um crime de furto, tá? No dia 10 de janeiro. Em 10 de janeiro ele cometeu esse crime e ele foi condenado pelo crime de furto. Está aqui, ó, condenação do crime de furto transitado em julgado, não cabe mais recurso no dia 15 de março. Bom, aqui ele deveria o quê? Começar o cumprimento da pena. Então, no dia 20 de agosto, ele comete um novo crime, o crime aqui de estupro. Quando for no dia 25 de novembro, quando ele for ser condenado, obviamente ele é considerado o quê? Um reincidente. Pelo fato de que ele cometeu o crime, tá? Depois de transitado em julgado a condenação por furto. Aqui não está especificando, mas aqui eu poderia até dizer que talvez ele esteja, nesse momento aqui, ou cumprindo a pena, ou até, no máximo, 5 anos depois do cumprimento de pena. Passou os 5 anos de cumprimento de pena, se ele tivesse cometido esse crime 5 anos depois que a pena se extinguiu, aí não seria mais reincidência, seria maus antecedentes. Vamos lá entender aqui, ó, maus antecedentes. Observa-se que a reincidência somente existe quando o agente comete novo crime após o transitado em julgado. Tá? Vamos lá. Se ele cometeu um crime de furto de 10 de janeiro. No dia 15 de março, ele comete um novo crime de estupro. Tá? Beleza. Por esse crime de furto, ó, a setinha pulando para cá. No dia 20 de agosto, ele foi condenado. Ele é considerado ele é considerado aqui, como é que chama? Reincidente? Não, tá bom? E também aqui do dia 15 de março, chegou aqui em novembro, ele foi condenado pelo crime de estupro. Ele vai ser considerado aqui reincidente? Não. Por quê? O crime que ele cometeu foi antes da condenação. A condenação está aqui, ó. O crime que ele cometeu foi antes da condenação. Então, não há de se falar aqui em reincidência, tá bom? Agora, ele tem maus antecedentes aqui já? Já sim, tá? Porque ó, ele já foi condenado por um crime. Vamos falar sobre reincidência ficta e real.
Isso é bem legalzinho. É bem básico, mas é legal. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido tempo superior a 5 anos, computando o período de prova, da suspensão e do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Não se consideram crimes militares próprios e políticos. Então, ó, detalhe isso aqui, ó, se for um crime próprio, um crime político, um crime militar, não vai se considerar para reincidência, tá? Beleza. Vamos graficamente, como é que a gente vê isso aqui? Antes do trânsito em julgado, não há reincidência, tá? Transitou em julgado aqui, começou o cumprimento de pena, tá? Começou o cumprimento de pena, existe uma reincidência ficta. Por que ficta? Porque, em teoria, ele deveria estar preso, né? Ok. Encerrou o cumprimento de pena, 5 anos posterior, né? Até os 5 anos, existe a reincidência chamada reincidência real. Por quê? Ele não está mais preso, tá bom? Depois dos 5 anos, caducou aquilo, há uma caducidade, e não há mais reincidência. Porém, existe o quê? Os maus antecedentes. Vamos lá. Infração posterior, ou desculpa, infração anterior, infração posterior. Vamos entender quando há reincidência também com relação a essa classificaçãozinha. Se ele cometeu um crime e depois um novo crime, reincidente. Tem nem o que falar. Lembrando que dentro daquelas, da forma que eu expliquei para vocês agora, né? Até 5 anos do cumprimento de pena, do início do fim do cumprimento de pena, contando também do trânsito julgado. Mas se ele cometeu uma contravenção penal e depois outra contravenção penal, é reincidente, tá? Porque é do mesmo tipo. Lembra que a gente fala de crime de forma genérica e crime de forma estrita. Aqui a gente está falando de crime de forma estrita, tá bom? Contravenção penal é um crime de forma genérica. Porém, de forma estrita, existe o crime e a contravenção penal. Vamos lá. Mas se a infração anterior foi um crime e a posterior foi uma contravenção penal, ele é reincidente. Porque se você olhar aqui no ó, cadê? Cadê? Eita, que é ruim esse negócio de passar. Bora. Oh, meu Deus. Pronto. Não tô achando. Mas ele fala que a questão é de se cometeu crime anterior. Trânsito em julgado de crime anterior. Então, por isso que crime é mais pesado, digamos assim, né? Contravenção é mais leve. Se ele cometeu algo mais pesado primeiro, então vai ser reincidente nessa infração posterior. Porém, ó, contravenção é mais leve. Ele cometeu uma contravenção. E depois ele cometeu algo mais pesado, ele é primário. É para deixar a gente doido? É para deixar a gente doido. É para a gente se confundir? É para a gente se confundir. Mas a gente vai lembrar que se ele cometeu algo no mesmo peso, reincidente. Se ele cometeu algo mais pesado primeiro, reincidente. Se ele cometeu algo mais leve primeiro, é primário. Tá bom? Vamos agora para as circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constitui ou qualifica o crime. E daí a gente tem o motivo fútil ou motivo torpe. E o que é motivo fútil? Motivo fútil é um motivo pequeno, é um motivo insignificante, que tem pouca importância, é desproporcional à natureza do crime. Sabe, porque, sei lá, chamou ele de feio, porque ofendeu ele de forma verbal, ou porque era algo muito, enfim, porque roubou algo muito pequeno, porque, sei lá, entende? Era um motivo por uma briguinha entre amigos e acabou que ele matou, ele cometeu esse outro crime, etc. É um motivo fútil, é um motivo insignificante. Lembrando que a ausência de motivo não deve ser comparada a motivo fútil.
É muito difícil não ter um motivo, é muito difícil. Porém, a ausência desse motivo não significa que é motivo fútil. Outro detalhe também, ciúme não deve ser enquadrado como motivo fútil. Embriaguez, por sua vez, é incompatível com o motivo fútil, tá bom? Motivo fútil e motivo injusto não se confundem, porque todo crime é injusto. Não existe, então, dizer que um motivo injusto é um motivo fútil. Não, todo crime é injusto. O motivo torpe é o repugnante, é aquele que é moralmente reprovável. Por exemplo, matou por causa de dinheiro, matou por causa de uma paga-recompensa, matou porque alguém pediu, matou porque, sei lá, estava querendo se vingar. Mas a vingança não caracteriza automaticamente a torpeza, vai depender realmente se é algo abjeto, se é algo moralmente reprovável. E um motivo não pode ser simultaneamente fútil e torpe. Ou ele é motivo fútil ou ele é motivo torpe. Ou foi por algo pequeno, ou foi por algo reprovável. Vamos lá. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Essa agravante genérica repousa justamente na conexão entre um crime e outro, entende? Ou entre o crime e a ideia de se cometer um outro crime. Essa conexão ela pode ser chamada teleológica, é quando é praticado para facilitar ou assegurar a execução de outro crime, ou seja, é para algo futuro. Já está se cometendo esse crime, se preparando isso para um outro crime posterior. E ela é consequencial em hipótese que é cometido para facilitar ou assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Ou seja, é justamente cometendo um outro crime para tentar desfazer ou amenizar ou ocultar um crime que já aconteceu antes. A traição, a emboscada, mediante dissimulação, outro recurso que dificultou, tornou impossível a defesa do ofendido. Vamos lá, o que é traição? Acho que todo mundo sabe bem o que é traição, né? Mas vamos lá, a traição, esquecendo os chifres, é a deslealdade, é a perfídia, é a quebra de confiança em que o ofendido depositava no responsável pelo crime. Sabe, é alguém que você coloca a sua confiança, você coloca a mão no fogo, posso dizer assim, por aquela pessoa e ela vai lá e te trai. Então, essa é chamada traição, a emboscada. Obviamente, deixa eu falar aqui rapidão. A traição, ela requer o quê? Ela requer relacionamento da vítima com do ofendido com o ofensor. Por quê? Porque se é uma quebra de confiança, existe aqui um relacionamento. Não estou falando de relacionamento amoroso, estou falando de relacionamento. Pode ser de familiar, pode ser um relacionamento de amizade, etc. Existe um conhecimento, uma conhece a outra. Porque existe um relacionamento de confiança entre elas, tá? A emboscada é a tocaia. É aquele momento em que ele vai lá, prepara tudo aquilo, se esconde e espera o momento de atacar. E a dissimulação é o disfarce. Tem muita gente que é chefe nisso, né? Que é a ocultação da vontade criminosa. Ela vai chegando perto, ela vai criando esse relacionamento de confiança, mas desde o início sempre com a intenção de cometer o crime. O que é um meio insidioso? Ah, outro detalhe que eu não falei, mas aqui, ó. Outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. É literalmente quando ele está se utilizando de alguma coisa que dificultou e tornou impossível essa defesa, tá? Então, entra aqui também como agravante genérica. Vamos lá, emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, outro meio insidioso ou cruel. Veneno, pessoal, não precisa nem explicar. Veneno, vocês sabem que são substâncias que vão causar algum tipo de mal, que podem causar até a morte, eu posso dizer, para quem a consome. Isso daí tanto pode ser literalmente o veneno, como a gente conhece, 1080 e etc., como pode ser algum veneno também alimentar. Por exemplo, uma pessoa que ela é alérgica a amendoim, que tampa a glote, e alguém vai lá querendo
ofender a sua integridade física, coloca amendoim em alguma comida que ela está comendo, sabendo que ela vai, se ela comer, ela vai passar mal, já com a intenção, ou seja, isso é envenenamento. Bom, é algo que vai ser mal, que vai ofender a integridade física do ofendido, da vítima. Fogo não precisa explicar, né? Porque o ser humano domina o fogo já há muito tempo. Eu acho que todo mundo sabe bem o que é fogo. Explosivo também, tá, pessoal? Explosivo todo mundo já entende bem o que é explosivo. Tortura, vocês também conhecem bem o que é tortura. Outro meio insidioso ou cruel. O que é um meio insidioso? O meio insidioso é o que é dissimulado em sua capacidade danosa. Eu vou dar um exemplo. É uma arminha que não parece ser arma, parece ser brinquedo, parece que não tem ofensa nenhuma naquilo, mas aquilo dali é capaz de atirar de verdade, sabe? É capaz de causar dano físico, ou seja, é um meio insidioso, meio cruel, é o que aflige a vítima a um intenso e desnecessário sofrimento. É quando vai literalmente, por exemplo, vou dar um exemplo bem louco aqui, é quando ele vai matando aos poucos, sabe, fazendo sofrer, com a intenção de fazer sofrer, é um meio cruel. Meio que possa resultar o perigo comum óbvio, é aquele que além de causar sofrimento, além de causar dano para a vítima, também pode causar perigo para outras pessoas que estejam próximas, por exemplo. Contrascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Ascendente, nós sabemos, pai, mãe, avô, avó, tataravó, e etc. E aí vai subindo. Descendente, filhos, netos, bisnetos, taranetos, e aí vai descendo. Irmão ou cônjuge, o parentesco ele pode ser civil ou natural, tá? Não é obrigatoriedade de ser parentesco sanguíneo, consanguíneo, não. O parentesco por afinidade também, ele entra aqui, tá bom? Por exemplo, sogra, genro, cunhados, etc. Eles entram também aqui na agravante genérica, tá? O parentesco civil, o parentesco por afinidade também, ele entra aqui. A união estável não autoriza a aplicação da agravante genérica em fase da inadmissibilidade de analogia. Lembra que no direito penal nós não utilizamos de analogia, então a união estável não vai configurar cônjuge. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com a violência contra a mulher na forma da lei específica. O abuso de autoridade relaciona-se mais ao direito privado, que é justamente o tutor e o tutelado, por exemplo. E aqui se excluem as relações de direito público, tá? Nessa questão do abuso de autoridade aqui, nesse aqui. Relações domésticas são as criadas entre os membros de uma família, podendo ou não existir ligações de parentesco, ou seja, pode ser um patrão e uma babá, pode ser alguém que cuida da casa, a famosa empregada ou a famosa cuidadora do lar, secretária do lar, etc. São as relações domésticas. O faxineiro, o jardineiro, aquele que, enfim, o porteiro, talvez você tiver com essas posses todas, quem sabe até o seu motorista particular, etc. São as relações domésticas. Relações de coabitação é a moradia sob o mesmo teto, mesmo que seja por um período breve. Vamos supor que você tenha ido passar um tempo morando, sei lá, num apartamento com alguns amigos, etc., e alguém comete um crime contra você. Essa agravante aqui da coabitação, ela pode sim ser classificada pelo fato de, mesmo que tenha sido por um período breve, mas se estão morando sob o mesmo teto, existe coabitação. Hospitalidade já é a recepção eventual, não é que você mora no mesmo teto, mas talvez você tenha ido passar um final de semana, talvez você tenha ido passar um mês, algo rápido, entendeu? Também não é obrigatório a ter noite, pode ser que tenha ido só tomar um chá, um café, um bolo, assistir um filme, sei lá. Essa agravante da hospitalidade aqui, ela se classifica também nesse sentido. Com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. Aqui a gente está falando, sim, do direito público, de cargos públicos, tá bom? Já a expressão aqui, ó, violação do dever inerente ao ofício, se refere às atividades de outra natureza
de natureza privada. Ofício, o que é ofício? É atividade remunerada, predominantemente manual. O que é o ministério? O ministério diz respeito ao exercício do culto religioso, aqui entre padres, pastores, bispo e etc. E a profissão? A profissão por sua vez, desculpa, a profissão é remunerada e reclama conhecimentos restritos e especializados com predominância do fator intelectual. Só para a gente separar aqui o que é ofício, ministério e profissão. Tá bom? Ofício, geralmente, atividades manuais, é uma atividade remunerada, e profissão já é mais um fator intelectual. Contra criança, maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Criança, é até 12 anos de idade incompletos, tá bom? Idoso, quer dizer pessoa maior de 60 anos de idade. O próprio artigo aqui, o próprio Código Penal já traz até a idade específica, tá bom? Enfermo é aquele indivíduo que estiver doente. Está doente, está talvez até de forma rápida, mas adoeceu, sei lá, alguém comete um crime contra ele nesse sentido, física ou mental. Então, essa debilidade é física ou mental. Então, entra aqui a classificadora de enfermidade. E mulher grávida, para justificar essa agravante, deve ser aquela em estágio avançado de gravidez ou capaz de torná-la mais vulnerável às investidas criminosas, e desde que a peculiar condição facilite a prática do delito. Exige aqui um conhecimento que ela esteja grávida, tá bom? Requer esse conhecimento sobre o criminoso, para ele deve saber que ela está grávida. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, essa imediata proteção significa guarda, dependência, sujeição. Enquadra-se aqui tutores, enquadra-se aqui... aqui também está falando sobre resgate de preso, sobre facção. Mas aqui, ó, eu li porque eu achei estranho. Mas não o crime cometido contra uma vítima que se encontrava ao lado de um policial, né? Enfim. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Então, vamos supor que esteja acontecendo uma calamidade pública, uma desgraça particular na vida daquele ofendido, e daí as pessoas se aproveitam daquela situação, entendem? Uma situação de incêndio, naufrágio, algo, para cometer aquele crime. Então, você vê que existe uma maldade aí nessa pessoa que está cometendo esse crime, porque ela sabe daquela situação complicada em que o ofendido está, e ainda vai lá para piorar a vida do coitado. Enfim, existe muito disso. Em estado de embriaguez preordenada, o que é embriaguez preordenada, pessoal? É aquela que ele já, querendo cometer o ilícito, ele se embriaga para ter coragem, para ter ânimo, para ter força, para ter vontade de ir lá cometer, sabe? Então, pune-se com mais rigor para que se evitar que pessoas se embriaguem buscando a prática de infrações penais. Também tem as agravantes no caso de concurso de pessoas, né, que é quando ela promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, quando ela coage ou induz outrem à execução material, quando ela instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, executa o crime ou nela participa mediante paga, promessa ou recompensa. Existe esse agravante. E também tem as atenuantes. Eu vou terminar esse assunto logo todo, pessoal, porque fica mais fácil um vídeo único e vocês podem pausar para assistir em outro momento, não tem problema, tá? Sim, hoje eu fiz o sorteio do pessoal, eu queria parabenizar, eu acho que foi Lídio, Bruna e Diogo, ou Diego, algo do tipo, que ganharam, queria parabenizar vocês, e não estou sendo injusto, tá? Mas eu também não podia também aqui de presentear a Josi. A Josi é uma das que mais participa em todas as aulas, ela sempre está dando feedback, comentando que está assistindo, etc. Isso me dá muita alegria para a gente poder continuar fazendo esse trabalho aqui com vocês de monitoria. E, então, mandei também um para ela, tá bom? Parabéns para todos vocês, espero que vocês estudem bastante e que seja muito proveitoso. É como eu falei, algo muito simples, é algo muito simbólico, mas é só realmente para a gente ter um estímulo para continuar, sabe? Que às vezes a gente precisa tanto de um estímulo para continuar, para prosseguir, e eu espero que esse seja um pequeno estímulo na vida de vocês,
para que vocês nunca desistam de continuar estudando, tá bom? Então, as circunstâncias que sempre atenuam a pena, o que é atenuar? É diminuir a gravidade daquela pena, sabe? O que é que diminui essa pena? Se o agente menor de 21 anos, na data do fato, lembrando aqui, ó, se o agente for menor de 21 anos, na data do fato, na data que ele cometeu aquele crime, porém, maior de 18. Se ele for menor de 18, ele entra no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se ele for maior de 18 e menor de 21, é uma circunstância de atenuar aquela pena, tá bom? Na data do fato. Se ele for maior de 70 anos, na data da sentença. Olha que detalhe aqui. Maior de 70, na data da sentença. Menor de 21, na data do fato. Maior de 70, na data da sentença. Menor de 21, na data do fato. Tá? Grava isso aí. São circunstâncias que sempre atenuam a pena, o desconhecimento da lei. Embora, a gente vai ver isso daqui com mais detalhes, tá? Embora a gente saiba que o desconhecimento da lei ela não justifica, existem as situações em que pode sim atenuar a pena, a gente vai ver isso um pouquinho lá na frente. E também aqui, ó, ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, a gente vai ver isso já já. Ter procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano, cometido crime sob coação que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, confessado espontaneamente perante a autoridade, ou cometido crime sob a influência de multidão ou tumulto, se não o provocou. Então, vamos lá. Ser o agente menor de 21 na data do fato, já expliquei isso para vocês, e ser maior de 70 na data da sentença. Falei aqui também dos 18 a 21, tá? Menor de 18 é inimputável, vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Desconhecimento da lei, o artigo 3 aqui traz, da Lei de Introduções das Normas de Direito Brasileiro. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. De fato, subsiste o crime e a lei e a responsabilidade penal. Cumpre-se a lei, mas é abrandada a pena. Ou seja, vamos supor que é uma pessoa iletrada, uma pessoa que realmente não tinha condições alguma de saber que aquilo era um crime, tá? E ela cometeu aquele crime. Ela vai ser inocentada? Ela não sabia, não tinha noção, morava sei lá, num sítio distante, isolado. Obviamente, há crimes e crimes, né? Claro, minha gente. Se ela cometeu um homicídio, é óbvio que ela sabe que é crime no Brasil. Mas vamos supor que ela tenha cometido um crime que ela não faça a mínima noção. Ela vai deixar de cumprir a pena? Não. Ela vai cumprir a pena, porém vai ser abrandada, ou seja, vai ser uma causa de atenuante, vai diminuir, tá bom? Essa pena para ela. Terceiro ponto aqui, ter o agente cometido por motivo de relevante valor social ou moral. O que é valor social? Valor social é o que atende os anseios da coletividade. Ou seja, aqui é um exemplo clássico, ele matou um estuprador que estava amedrontando as moradoras da rua, da cidade, etc. Então, é um motivo de valor social. As pessoas elas estavam amedrontadas, elas estavam com medo daquele ser, daquela pessoa que estava cometendo aqueles crimes bárbaros e alguém foi lá e acabou com a vida dele. Obviamente não é algo de se comemorar, porque uma vida sempre é uma vida. Porém, ele vai ter aqui uma diminuição, vai ser atenuada a pena dele por esse valor relevante, valor social. Outro detalhe é o relevante valor moral, relevante valor moral. Valor moral é respeito ao agente. Clássico. Aqui, ó. Ele matou alguém que estava torturando, sei lá, a sua filha ou estuprando a sua filha e ele viu aquela cena e foi lá e matou aquela pessoa, ele cometeu aquele homicídio. Para ele estava cometendo um motivo de relevante valor moral, tá bom? É algo intrínseco ao agente que está cometendo aquele crime. Ter procurado por sua espontânea vontade, vamos detalhe aqui, ó.
primeiro detalhe todo, espontânea vontade, tá bom? Tem que ser parte dele. Outro detalhe, com eficiência. Então, tem que realmente ter acontecido, não é só, eu queria ter diminuído, eu queria ter evitado algo, eu queria ter minorado as consequências. Não, tem que acontecer essa minoração das consequências. E outro detalhe é logo após o crime. Quando a nossa lei ela fala logo após e não especifica um período, a gente entende que não existe um período específico, óbvio, mas existe também um lapso temporal que não pode correr muito, tá bom? Evitar ou minorar as consequências ou, antes do julgamento, reparar o dano. Então, se até antes do julgamento ela reparou todo o dano que ela causou, ela pode ter uma diminuição. Ela não vai ser inocentada, porque ela cometeu um crime, material e formalmente. Porém, ela reparou o dano, então ela vai ter um atenuante na segunda fase da dosimetria. Se caso ela tenha cometido esse crime sob coação, que podia resistir, porque eu botei amarelinho aqui, o que podia resistir, porque se fosse uma coação irresistível, seria atípico, né? Então, lembrado da atipicidade, né? É coação irresistível. Ou em cumprimento da ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto. Veja, se fosse uma violência injusta, seria legítima defesa, mas não é uma violência injusta, é um ato injusto. Se foi provocado por esse ato injusto e ele estava aqui influenciado por essa forte emoção, ele pode sim ter a pena diminuída, né, ter a pena atenuada na segunda fase da dosimetria. Vamos correr para a gente terminar rapidão. Se ele confessou espontaneamente perante a autoridade, então, perante o padre, perante o pastor, perante o bispo, perante o chefe dele do trabalho, perante o prefeito, perante, sei lá, o secretário, não, é perante a autoridade judicial, tá bom? A autoria do crime. E se ele tiver cometido o crime sob a influência de multidão, são os crimes multitudinários, que são aqueles famosos crimes multitudinários que Barroca adora falar sobre eles. Ele não cometeu o crime, ou desculpa, ele não provocou o crime, mas ele estava lá no meio da multidão, acabou cometendo o crime também junto. Então ele vai ter a pena aqui atenuada. Então, no concurso de agravantes e atenuantes, eu vou deixar esse assunto aqui para o próximo momento, esse concurso aqui, tá bom? Parar por aqui, na 168. Espero que vocês fiquem bem. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Eu sei que às vezes é cansativo vocês assistirem uma aula e depois ainda vir para cá, mas eu tento resumir só para a gente lembrar do conteúdo. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por tudo. Parabéns aos vencedores aí do livro. E estou sempre à disposição para ajudar vocês no que precisar, tá bom? Um abraço, fiquem bem, se cuidem. Valeu! Até que desliga aqui. Aqui. Valeu!